Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É certo que nós podemos dizer com toda convicção que a boa mão do Senhor tem sido o nosso amparo, tem sido a nossa ajuda, a boa mão do Senhor tem sido o nosso socorro constante. Em nenhum momento das nossas vidas o Senhor nos deixou. Ele sempre esteve conosco e Ele sempre estará conosco até o fim, assim como Ele prometeu. Ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso eterno e bendito Salvador, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que veio para nos salvar, Ele é o que foi enviado dos céus para nos resgatar e fazer de nós novas criaturas, com os olhos focados nos céus, esperando o retorno dEle em poder e glória, para realizar tudo que o Senhor Deus Todo-Poderoso determinou que seja feito por intermédio dele. A Jesus Cristo, Rei eterno e imortal, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes de nós meditarmos no que Deus tem a nos falar hoje, eu peço para você: se inscreva no canal, nos ajude e compartilhe o vídeo e vamos trabalhar para o reino de Deus, porque foi para isto que Ele nos tirou do reino das trevas, para que nós, com amor, com alegria, para que nós falássemos às nações, falássemos aos povos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Ele nos tirou do reino da perdição e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, e Ele fez tudo isto por amor, não porque nós merecemos ou merecíamos, mas foi simplesmente por amor. Ele nos amou, nos fez seus cooperadores, nos colocou no projeto vitorioso dele e nos fez igreja, a qual é sempre triunfante. E apesar de em todos estes anos, esses mais de 2000 anos, o inferno se empenhou contra a igreja do Senhor, mas não prevaleceu, para cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus, que nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, e de fato não prevaleceu. Eu louvo a Deus por Ele ter me tirado da perdição, por Ele ter me salvado e me feito participante da sua glória. E é isto que nós devemos fazer todos os dias: louvar a Deus, engrandecer a Ele, exaltar o nome dEle, por Ele ter nos feito participantes da sua glória e ainda nos dar o direito de sermos filhos dEle, filhos de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E posso dizer com toda convicção que somos uma geração abençoada, uma geração privilegiada, porque estamos vivendo dias maus, estamos vendo os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, estamos passando por situação difícil sobre a face da terra, mas estamos passando felizes, estamos passando com alegria no nosso coração, confiando que tudo que está acontecendo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é bom pertencer a Deus, como é bom ser de Deus. É isto que você precisa ter no seu coração, a alegria de ser
ser de Deus, de pertencer a Deus, de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, de estar caminhando passos largos e firmes para a eternidade, que está caminhando com uma convicção na sua alma que você está indo para o Pai. Eu estou indo para o meu Pai, nós estamos indo para o nosso Pai, nós estamos caminhando para Ele, e que nós tenhamos no nosso coração a cada manhã a alegria de dizer: oh glória a Deus, oh glória, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, esta alegria é minha, o Senhor me deu este privilégio e ninguém poderá tirar isto de mim. É esta mensagem que eu digo para você: compartilhe com as outras pessoas, para que elas saibam que o Senhor é Deus e que Ele é poderoso para nos conduzir em um mundo que jaz no maligno, mas nos conduzir em triunfo por intermédio do nosso Senhor Jesus. E hoje quero aqui meditar com você no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, e algo muito interessante está escrito neste texto para fortalecer a nossa fé santíssima e para que nós continuemos com toda a convicção, olhando firmemente para Jesus Cristo. Só Ele, não há um outro alvo, não há um outro foco para os nossos olhos, mas somente Jesus Cristo, o autor da fé. Só Jesus, somente Ele e ninguém mais. E aqui em Mateus capítulo 16, e a partir do verso de número 21, nós lemos assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ah, que coisa mais interessante! Como que pode uma coisa desta? Às vezes eu paro para poder pensar. O próprio Pedro, em alguns versículos anteriores, ele chega a até nos emocionar ao dizer para Jesus, quando Jesus pergunta: e vocês, quem dizes? Quem dizes ser? Quem dizes vós que eu sou? Quem dizes vós que eu sou? No versículo 15 e no verso 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que pode uma coisa desta? Pedro faz uma afirmação poderosa como esta, e logo em seguida ele se alia a Satanás para tentar dissuadir Jesus Cristo, para tentar tirá-lo da sua missão, para tentar tirá-lo do projeto que havia sido estabelecido nos céus antes mesmo da fundação do mundo.
Porque Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo já havia um projeto nos céus. Deus, na sua onisciência, ele sabia de tudo que iria acontecer. Ele sabia que o Adão, o primeiro homem que Deus criou sobre a face da terra, Deus sabia que ele iria falhar. Deus sabia que ele iria cair no engano do diabo, que ele iria sair do propósito de Deus, que ele iria desviar do propósito de Deus, ia causar uma tragédia sobre a face da terra, e Deus sabia de tudo isto. Deus sabia das coisas que iriam acontecer antes que elas acontecessem. É isto, Deus sabe das coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele criou a nossa capacidade de raciocínio. Ele criou a nossa capacidade de sentimentos. Ele nos criou. Ele conhece a sua criação. Ele conhece a sua criatura. Ele conhece as suas criaturas. Ele nos conhece. Na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Ele sabe de tudo que vai acontecer antes que aconteça. E então, no projeto de Deus, Jesus Cristo já era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Nos projetos que Deus havia elaborado para a humanidade, já estava incluso o sacrifício do seu próprio filho. Já estava incluído quando ele teve aquela conversa lá no Éden, com Adão, a Eva e a serpente. Quando ele sentenciou a serpente, ao mesmo tempo, ele já apresentou o Redentor, ele já apresentou ali o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo o Redentor da humanidade, o da descendência de Adão e Eva, que haviam caído no engano do maligno. Ninguém engana Deus. Nenhum ser engana Deus, nem o ser humano e nem os espirituais, nem os seres angelicais. Ninguém engana Deus. E agora, no texto que nós acabamos de ler aqui, o Senhor Jesus Cristo explicando como seria a sua missão, que a partir daquela hora ele deveria ir para Jerusalém e ele deveria sofrer nas mãos dos anciãos, nas mãos dos escribas, nas mãos das autoridades do povo judeu. Ele iria sofrer nas mãos das autoridades do povo, mas tudo isto estava já pré-determinado por Deus. Ele não foi pego como uma vítima. Ele já sabia quem queria traí-lo quando ele chamou os seus discípulos, quando ele chamou Judas Iscariotes e o colocou entre os seus 12 eleitos. Ele o escolheu, ele conhecia, ele falou: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu quem vos escolhi. Ele escolheu Judas Iscariotes, sabendo que o Judas trairia a ele, sabendo que o Judas o entregaria nas mãos dos seus inimigos. Ele sabia de tudo isto. E ele não estava fazendo isto porque ele era obrigado a fazer. Ele estava fazendo isso porque ele havia aceitado, ele havia concordado com o Pai, antes mesmo da fundação do mundo, que ele seria o Redentor, que ele seria o Cordeiro de Deus para salvar o perdido. Ele sabia disto, ele sabia que ele teria que redimir o mundo, que ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele sabia de tudo isto. E ele estava completamente definido na sua missão, quando ele fala para os seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém e sofrer tudo aquilo que estava determinado a respeito dele, nas mãos dos seus opressores, nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, nas mãos de Herodes, Pôncio Pilatos e todos os demais. E ele sabia que não seria fácil, mas ele na sua grandeza, no seu poder, ele não estava com medo, ele não estava coagido diante daquela situação.
Ele não estava sendo posto contra a parede para fazer aquilo. Ele já sabia que era para aquela hora que ele havia nascido. Quando ele repreende Pedro, dizendo para ele: não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por quê? Porque Pedro, naquela hora, ele não vê a realidade que Jesus apresenta para eles, o que estava para acontecer. Ele não via aquilo como propósito de Deus. Aos olhos de Pedro, o mesmo que havia dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora quando Jesus Cristo diz que vá para Jerusalém e seria preso, e seria morto, e seria sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia, o Pedro age com sentimentos que não era correspondente ao que estava no coração do Senhor. Porque a preocupação dele era a preocupação humana, de um homem que não tinha visão do reino de Deus, de um homem que não tinha visão do projeto divino, de um homem que não conseguia ver nada além do seu nariz. Ele não conseguia ver o projeto de Deus de redenção da humanidade. Ele não conseguia compreender que tudo que estava acontecendo, o fato de existir a nação de Israel, o fato de estar acontecendo tudo aquilo, era algo que Deus já havia preparado para redimir o ser humano, para dar ao ser humano uma oportunidade única, porque não há outra oportunidade, a única que existe em Jesus Cristo. O Pedro não conseguiu entender que tudo que Jesus falou que iria acontecer era necessário acontecer. Como a visão dele era apenas da terra, era apenas do mundinho que ele enxergava diante dos seus olhos, ele fala para o Senhor Jesus: de jeito nenhum, tenha misericórdia de ti, Senhor, de jeito nenhum isto vai acontecer. Olha como ele fala para o Senhor, né? Pedro, chamando-o à parte, ainda chamou no particular, chamando-o à parte, disse para o Senhor, olha, ver como se ele estivesse com o controle da vida do Filho de Deus na sua mão. Ele então disse para o Senhor Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Horas, quem era o Pedro para poder dizer isto? Isso de modo algum te acontecerá. Como se Jesus Cristo fosse um pobre coitado que seria preso pelos seus adversários e seria morto como um abandonado por Deus, que não tinha quem pudesse livrá-lo. Como se Jesus Cristo fosse uma vítima daquele sistema, de um sistema cruel, de um sistema injusto, de um sistema de inveja, de um sistema de corrupção, de um sistema de mentiras. Era como se Jesus Cristo não tivesse defesa contra aquele sistema. É como se Jesus Cristo tivesse sido vencido por aquele sistema. É como se Jesus Cristo fosse uma vítima, seria como se ele fosse ser uma vítima daquele sistema, e não como alguém que já havia elaborado lá nos céus a sua vinda aqui à terra para uma missão. Jesus o repreende, falando para ele, né, chamando-o de Satanás. O que é Satanás? É adversário. Por quê? Porque naquela hora, o que o Pedro faz? Ele se alia a Satanás para tentar tirar Jesus Cristo da missão principal dele, que é a missão de morrer na cruz. A missão de morrer para cumprir os propósitos de Deus. Quando Jesus diz para ele: não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus, ele fez o quê? Ele mostrou para Pedro e para os demais que ali estavam que ele não era vítima de sistema nenhum, que ele não era vítima dos seus perseguidores, que ele não era vítima da crueldade do ser humano, mas que Jesus tinha total confiança, ele tinha total certeza que ele estava ali para cumprir aquilo que já havia sido determinado
Antes mesmo da fundação do mundo, Jesus sempre encarou a sua missão com toda a convicção. Ele sempre encarou a sua missão de ser o que veio para morrer, com toda a convicção e responsabilidade. Quando você leu Lucas escrevendo que ele, com 12 anos de idade, ele se desviou da comitiva de seus pais, o José e a Maria, que havia ido a Jerusalém para adorar nas festas dos judeus, e de repente Jesus ele sai do meio deles e volta para o templo e se assenta no meio lá dos escribas, os doutores, e começa a discutir a lei de Moisés, começa a tratar das coisas de Deus como se fosse já um homem já de maior idade, e sua mãe, seus pais chegam para ele, o repreende, e ele responde para eles dizendo: não sabias que eu tinha que tratar das coisas de meu pai? Então ele sempre encarou a sua missão com completa convicção, com total convicção e responsabilidade. E o que o diabo queria fazer? Usar o seu amigo Pedro para tentar tirá-lo do propósito de Deus. É o que o diabo faz conosco hoje. Quando nós temos que passar por uma prova, quando nós temos que passar por uma dificuldade que vai causar incômodo na nossa vida, vai causar angústia na nossa alma, o diabo vem lá para poder tirar a gente do propósito de Deus, para tentar nos desanimar e fazer a gente achar que a gente é uma vítima do sistema e levar a gente a pensar que Deus nos abandonou ou coisa desse tipo. E nós precisamos aprender a discernir as coisas para que Satanás, nesta reta final, ele não venha nos enganar com os seus argumentos mentirosos, com as suas ações diabólicas, porque é o que ele está fazendo. Nós não podemos esquecer nenhum instante na nossa vida da profecia. É profecia dita por boca do apóstolo Paulo que não a volta do Senhor Jesus Cristo não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia e seja manifesto o homem da iniquidade. É o que ele fala na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2, que o Jesus não voltará à terra. Tem uma ordem, está tudo sendo controlado por Deus, tudo sendo comandado por Deus. Ele não voltará sem que primeiro aconteça a apostasia, sem que primeiro seja manifesto o homem da iniquidade, o iníquo, o qual se opõe a Deus, se levanta contra Deus, contra tudo aquilo que é relacionado com Deus, e este mesmo iníquo, ele será morto pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Ou seja, o Paulo estava mostrando para a igreja da Tessalônica quem é Jesus, quem é o Senhor, que é poderoso para destruir o iníquo, para destruir o dragão, para destruir a besta, o falso profeta, o anticristo, apenas com o sopro da sua boca. O poderoso. E às vezes o diabo quer levar-nos a pensar que nós estamos desprotegidos, que esse Jesus que subiu aos céus nos abandonou, nos deixou no meio do Covid, no meio de uma situação complicada, e que o que nós temos que fazer mesmo é esconder de medo dentro da nossa casa e ficar ali escondido de medo e esperar passar a epidemia para depois nós sairmos para fora do nosso esconderijo. Sendo que a própria palavra de Deus diz para nós que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de pânico, espírito de medo. Não é este o espírito prometido. Quando nós lemos Joel no capítulo 2, há a promessa de Deus, há uma profecia que Deus derramaria do seu espírito. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, o seu espírito também é onisciente, onipotente, onipresente, e é deste
este Espírito dele, o Espírito de Deus é que ele derramaria sobre nós, Espírito do Deus onipotente, onipresente, onisciente. Por isso que Paulo disse: eu bem sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para me guardar. Ele sabia quem era o Senhor, por isso ele era firme nas suas posições, como firme foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E é este crente que Deus espera de nós, é este homem crente, esta mulher crente que Deus espera encontrar em nós, pessoas convictas da sua missão, pessoas que sabem o que está fazendo, pessoas que sabem quem tem crido e que não está se escondendo de medo do diabo, que não está se escondendo de medo de um vírus, mas que está confiando que quem está no esconderijo do Altíssimo, ainda que morra, viverá. Quando Pedro fala isso para o Senhor Jesus, querendo tirá-lo do propósito divino, do propósito de Deus, como se Jesus Cristo fosse apenas um homem. Sim, Jesus Cristo é homem, ele é 100% Deus e foi 100% homem também. Por isso que ele pôde compreender as nossas fraquezas. Por isso que ele, como sumo sacerdote da nossa confissão, ele compadece de nós. Porque ele viveu neste mundo que jaz no maligno, ele viu como que o diabo usa as suas artimanhas para nos enganar. O próprio Jesus Cristo foi tentado por Satanás várias vezes, para que ele saísse dos planos de Deus e se curvasse diante dele, diante de Satanás. E Jesus sabe muito bem como que é a vida sobre a face da terra, mas ele nem um instante, nem um momento, ele se curvou diante do maligno. Ele tinha total convicção da sua missão. Ele foi responsável. Quando ele repreende Pedro com firmeza, ele foi severo com Pedro, chamando-o de Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. Estava andando com Jesus Cristo, mas o Pedro não conseguia ter vida com Deus. Ele não conseguia entender o que Deus tinha para a vida do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor faz aqui? Ele é taxativo, ele é definitivo. Ele repreende Pedro, mostrando a Pedro com firmeza, mostrando para ele que ele estava encarando a sua missão com total realismo. Não havia nenhuma ilusão. Ele sabia que ele havia vindo para morrer pelas nossas vidas, e ele teria que morrer, e ele morreria. Ele sabia que ele havia vindo ao mundo para isto. Ele não havia vindo ao mundo para tirar umas férias ou para uma aventura, não. Ele havia vindo como a única solução, para resolver os problemas do mundo. Com a única solução. A única solução para resolver o problema do perdido, para buscar e salvar o que estava perdido. Ele sabia muito bem do propósito da sua vinda à terra, que era morrer. Ele sabia disso, e ele não encarava isto como se ele fosse uma vítima, que o diabo estava no seu calcanhar, estava o tempo todo rugindo, querendo devorá-lo. Ele não se encarava, ele não se via como uma vítima, mas ele se via como a solução. Ele se via como o Redentor, como o Deus na terra e o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. E ele sabia que ele tinha que morrer. Jesus sabia que a única maneira de resgatar o perdido, ele revelou isso lá na casa do Zaqueu. Ele revelou dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lá do lado de fora havia uma multidão de pessoas religiosas criticando Jesus Cristo, porque ele havia entrado na casa de Zaqueu, que era um publicano, que era um cobrador de impostos, e aos olhos daqueles religiosos, Jesus tinha feito uma coisa má, tinha entrado na casa daquele homem perdido. Aí qual foi a resposta de Jesus para aquela sociedade hipócrita? Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E esse também é filho de Abraão.
Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele sempre era taxativo nas suas afirmativas, nunca deu margem para dúvidas, nunca demonstrou que ele tinha fragilidade. Lembra, mesmo quando lá no Getsemane, na noite que ele foi traído, antes de Judas chegar lá, levando os seus adversários, ele ora a Deus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas isso naquela natureza, sabendo ele que apesar de estar vivendo num corpo humano, sendo 100% homem, mas a sua natureza divina, a sua natureza de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, do poderoso Filho do Deus vivo, a sua natureza de Deus Todo-Poderoso, de Deus vivo, ele já disse: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Ah, Pai, a carne é fraca, porque ele era 100% homem. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Ou seja, cumpra a tua vontade. Eu vim para morrer e é isto que eu vou fazer. Mesmo naquele momento difícil, ele reconheceu que ele veio para aquela hora e ele tinha que cumprir tudo que Deus havia determinado para ele. Jesus sabia que a única maneira de resgatar o perdido, que a única maneira de derrotar Satanás, de derrotar a morte, era ele morrer. Era ele morrer no lugar do pecador. Quando ele foi tentado lá no Getsemane, ele sabia que ele não podia vacilar, ele não podia falhar, porque a única maneira, não existia plano B, nunca houve um plano B para salvar o perdido. O plano sempre foi ele, desde o início, o plano sempre foi este, dele vir para resgatar o perdido, e o que ele tinha para fazer era a sua vida, era a sua morte, era morrer. Quando ele foi tentado no Getsemane, quando ele pediu a Deus, se possível, passasse dele aquele cálice, era exatamente por causa disso, porque ele era Deus e homem. E como homem, naquele momento, a carne tremeu, mas ele falou mais alto o poder divino que estava na sua vida. Por quê? Porque ele não havia pecado. Então o sacrifício dele teria sim validade. O sacrifício dele, sendo Deus, ele nunca negou a sua essência. Ele nunca negou a sua natureza. Desde que ele começou a entender e falar e agir como os seres humanos agem, como nós agimos, ele sempre afirmou ser ele o Filho de Deus. Então ele tinha certeza do que ele iria fazer. Ele era Deus. Ele era homem, mas ele era 100% Deus. Ele tinha que ser homem. Sabe por que ele tinha que ser homem? Porque quem falhou em sua missão na terra era o homem, feito à sua imagem e semelhança. Foi Adão que falhou. Ele foi quem falhou. Então era necessário fazer o quê? Era necessário que o Salvador viesse na forma de homem. Para quê? Para derrotar Satanás, para mostrar para Satanás que o primeiro homem, Adão, feito à imagem e semelhança de Deus sobre a face da terra, ele conseguiu enganar, ele conseguiu ludibriar. Mas o segundo homem, o segundo Adão, feito por Deus sobre a face da terra, porque ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Ele foi o segundo homem feito por Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E este não seria ludibriado por Satanás, ainda que ele usasse a boca de Pedro, ainda que ele usasse a boca do seu discípulo próximo, o que estava sendo preparado para ser o líder da igreja. Ainda que Satanás investisse pesado contra o segundo homem criado por Deus na face da terra, Jesus Cristo, ele não conseguiria destruir o plano de Deus. A queda do homem se deu porque ele desprezou a palavra de Deus e seguiu a orientação de Satanás. Mas a vitória do homem
se deu, porque Jesus Cristo resistiu a Satanás e permaneceu firme e fiel na palavra de Deus. A derrota de Satanás foi esta, foi a firmeza de Jesus Cristo, foi a clareza de Jesus Cristo, a convicção de Jesus Cristo, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus, 100% Deus e 100% homem, feito à imagem de Deus, o Filho do Deus vivo. Assim como Deus lá no Éden fez o Adão à imagem e à semelhança dele, ele havia feito Jesus Cristo, criado Jesus Cristo, gerado Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria, para mostrar para Satanás que o plano de Deus não havia sido frustrado, porque o plano de Deus seria resgatado, o plano de Deus daria seguimento na pessoa do Senhor Jesus, e está dando seguimento porque a igreja é o corpo de Cristo, e cada um de nós crentes somos membros individuais deste corpo de Cristo, e nós podemos provar para Satanás todos os dias que ele não prevalece contra nós, porque é Jesus Cristo quem nos guarda e ele não tem poder de nos tocar. Nós temos que ter as mesmas convicções que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha no seu coração. É o mesmo que nós precisamos ter, principalmente nós que estamos vendo o cumprimento dos sinais que o próprio Jesus Cristo deixou aí, para nós olharmos para eles. E o maior sinal é a nação de Israel. É o maior sinal visível, é a restauração da nação de Israel, é o poder bélico da nação de Israel, é o que Israel está fazendo agora, os acordos de paz que eles estão assinando, que eles estão conseguindo fazer com as nações árabes que estão em sua volta. Isto é um sinal visível do poder de Deus, do comando de Deus, do que tudo que Deus falou por boca de Jesus Cristo está cumprindo, e não passará uma palavra, não passará nenhuma letra do que ele falou, tudo vai se cumprir. Então é necessário que nós tenhamos convicção na nossa alma, é necessário nós lembrarmos que outrora nós éramos condenados e éramos fracos na nossa natureza, mas agora, nascidos de novo, novas criaturas, novo homem, nascido do Espírito, nós também temos coragem para dizer: arreda, Satanás, pedra de tropeço, você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens, arreda da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso, porque Jesus Cristo, Deus, nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e é hora de nós mostrarmos para que ele veio e para que ele nos tirou do reino da perdição e nos colocou no reino da sua luz, para nós testificarmos que ele é o Senhor, ele é o poderoso. Você tem que pôr isso no seu coração, que nós fomos feitos novas criaturas, como Paulo falou: quem está em Cristo, novas criaturas são. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Era necessário nascer um outro homem, e nasceu outro homem criado por Deus. O primeiro foi Adão, fracassou porque não vigiou e não acreditou no que Deus havia dito. No dia que você comer do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ele morreu. Pastora Carmen, mas ele viveu 900 anos. Mas estude a palavra de Deus e você vai ver que de fato ele viveu mais de 900 anos. Mas um dia para Deus é como 1000 anos. Falamos isso para você no nosso último vídeo. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como a noite que passa rapidinho. Então, de fato, Adão, no dia que ele morreu, que ele pecou, ele morreu mesmo. Mas aí veio Jesus Cristo e um homem feito também à imagem de Deus, porque ele nasceu à nossa semelhança, semelhança do ser humano, mas 100% Deus, 100% homem. Era necessário nascer na terra um outro homem que não se curvasse diante de Satanás. E é este homem que garante a nossa vitória. É este homem que os sinais diz que em breve ele voltará.
Então não é hora da igreja se comportar como vítimas, ficar se escondendo com medo. É hora da igreja ter coragem, ter ousadia, como teve Martinho Lutero e os reformadores e todos os que sempre lutaram pelo bem da causa da salvação do perdido, pela causa de Cristo, porque sua morte não foi em vão, sua morte foi com um propósito, o propósito de salvar o perdido, e não há outra chance para ninguém. Não há outro caminho para ninguém, só há um caminho, Jesus Cristo, só há uma porta que leva aos céus, Jesus Cristo, e a igreja da atualidade, ela precisa falar isso, e não ficar cogitando apenas das coisas do homem, não ficar cogitando apenas das coisas do mundo. Não ficar deixando que Satanás nos ludibrie com as suas falcatruas e nos levando a agir como se nós não tivéssemos uma missão a cumprir aqui na face da terra. Jesus Cristo não se curvou diante de Satanás. E ali ele triunfou. Ele estava, Jesus, este homem, o novo Adão, como Paulo chama Jesus, o novo Adão, Jesus, o Filho de Deus. Ele foi para a cruz. Lá na cruz, ele sofreu, ele ainda disse para Deus: Deus meu Pai, por que me desamparaste? Mas era para aquela hora que ele havia vindo, e ele naquele sofrimento ali, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, e aquela hora era terrível para ele. Mas ele se consolou, porque logo em seguida, ele se rendeu ao Espírito, cumpriu a sua missão, esmagou a cabeça da serpente e mostrou de fato para que ele veio. Ele é o que veio para buscar e salvar o que estava perdido. E o que a humanidade espera agora? O que é que esta humanidade tecnológica espera agora? Ela está esperando surgir aí. Surgir um salvador do mundo, mas não tem outro salvador do mundo. Vai surgir o anticristo, vai surgir a besta, o falso profeta, vai surgir para enganar, e vai enganar a muitos, porque a maior parte das pessoas só cogita das coisas dos homens e das coisas da terra. É por isso que Satanás vai enganar, é por isso que Satanás tem enganado muitos, é por causa disto. Esta humanidade que está aí agora, ela espera o quê? Ela espera exatamente isso, surgir um salvador do mundo. Mas não há outro salvador, só há Jesus Cristo. Ele é o salvador do mundo, e ele vai voltar. Pode levantar aí um líder mundial que vai apresentar a solução para os problemas social, econômico e político e tudo mais, mas é tudo coisas de Satanás, porque o único que tem poder mesmo de fato para mudar a história é Jesus Cristo, e é ele que voltará. É inevitável a sua volta, e ninguém pode evitar a volta do Senhor Jesus, ninguém pode evitar o retorno de Jesus Cristo, ninguém pode, porque isso já está determinado por Deus antes mesmo que houvesse mundo. Ele já estava determinado vir ao mundo a primeira vez para salvar o pecador e voltar a segunda vez para trazer a justiça de Deus sobre a face da terra. Então, hoje o que eu espero, o que a igreja espera? Nós esperamos o que mesmo? O retorno de Jesus Cristo à terra, e ele virá, ele voltará à terra, e é isto que eu tenho que pensar, é nisto que nós temos que pensar. Nós já ressuscitamos com ele, então devemos buscar as coisas do alto, onde ele está sentado, à direita de Deus. Jamais, eu vou te dizer uma coisa muito importante, jamais Jesus Cristo trocaria a sua vida de glória eterna por esta vidinha medíocre que se vive sobre a face da terra. Jamais ele faria isto, jamais ele se vitimaria, jamais ele pediria: tem misericórdia de mim, jamais ele diria isto, porque ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Que nós tenhamos no nosso coração esta convicção de que nós servimos o Todo-Poderoso,
Nós servimos aquele que esteve morto, sim, de fato. Foi tirado da cruz o seu corpo e foi sepultado. Mas no terceiro dia, o anjo removeu a pedra para as pessoas testificarem que ele não estava mais na sepultura, que ele não estava mais ali, que ele já havia ressuscitado, para mostrar de fato quem ele é. Esse Senhor glorioso que às vezes muitos querem negar que ele é o Senhor, que ele morreu, que ele ressuscitou. Muitos querem negar o poder de Jesus, mas por mais que o inferno empenhe, as portas do inferno não prevalecerão contra Jesus Cristo, porque ele tem a chave do inferno. Ele vai trancafiar a porta do inferno na hora que ele quiser. Ele vai prender Satanás lá na hora que ele quiser. Ele é o Senhor. Que você não venha se esmorecer, se intimidar, deixar que o diabo bata o pé e você fica Não faça isto. Não faça isto, joia da coroa de Jesus Cristo. Não faça isto. Não faça isto. Em breve ele voltará e ele trará com ele o nosso galardão e ele nos coroará com a coroa da vida. Oh, que coisa boa! Eu estou esperando Jesus Cristo, estou entusiasmada com a volta do Senhor Jesus, mesmo sabendo que o cenário que vem pela frente é cenário de engano, é cenário de corrupção, é cenário de mentira, é cenário que Satanás vai comandar, porque no período dos 7 anos que compõem a última semana de Daniel, a semana de número 70 de Daniel, que é uma contagem relativa aos judeus, ao povo de Israel, essas 70 semanas, 3 anos e meio será de só love. Mas entre ele e os judeus e os demais povos da terra. Mas depois dos 3 anos e meio é grande tribulação mesmo. E nós não sabemos se a igreja estará aqui ou não. Nós não sabemos se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Nós não sabemos, ninguém sabe, você não sabe, eu não sei. E tudo que falar sobre isso é especulação. O que nós sabemos é que nós temos que vigiar para não cair em tentação e não deixar que Satanás, que só cogita das coisas da terra, que só cogita das coisas dos homens que são egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, que não têm vida com Deus, que nós não venhamos deixar que essa vidinha insignificante, que dura poucos anos, é difícil chegar a um século. É difícil a vida de alguém chegar a um século. Então não troque a sua vida eterna de glória, sua vida de reinar com Cristo, por essas coisas que está sendo oferecida aqui sobre a face da terra. Tudo isso vai passar. Passará os céus e a terra. Passará e passará e passará. Só não vai passar a palavra do Senhor Jesus. Eu fico com Jesus Cristo. Eu fico com Ele. Porque ele vai dominar tudo, ele já domina sobre tudo, mas em breve o reino será completamente tirado das mãos de Satanás, das mãos do maligno, e vai ser completamente entregue nas mãos de Deus. E Satanás, como Paulo disse em Romanos 16, verso 20, em breve Deus o esmagará de uma vez por todas debaixo dos nossos pés. Então tenha bom ânimo. E não fique lamentando, porque as coisas estão difíceis. Confia em Deus. Os que confiam no Senhor vencem o mundo. Os que têm fé vencem o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. É a nossa fé em Deus. É a nossa fé na palavra de Deus, que é imutável, que é fidelíssima, que é digna de toda aceitação. Ponha a sua confiança na palavra de Deus, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem que não possa cumprir o que ele prometeu. Ponha a sua confiança em Deus e ponha a sua cara para fora, confiando que Deus está no controle, que você está no esconderijo do Altíssimo e nenhum mal te acontecerá. Você pode sofrer dificuldades, podemos até morrer, mas ainda que morramos dentro da sepultura, mesmo que o nosso corpo esteja sepultado lá, mas quando o Senhor der a ordem
o nosso corpo ouvirá a voz do Senhor e ressuscitará, como Paulo disse a Tessalonicenses no capítulo 4. O nosso corpo ressuscitará. Nós seremos transformados e subiremos para encontrar Jesus. Então tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Essa igreja não é descabeceada, ela tem cabeça. E a cabeça é Jesus Cristo. É o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis. Que você tenha fé, tenha bom ânimo, e você confie no Senhor e não esmoreça, mas diga para o diabo: alto lá, Satanás, esta vida aqui tem comando, esta vida aqui tem gerência, esta vida aqui tem governo. Jesus Cristo, Senhor, Ele é o governante da minha vida, Ele é o comandante da minha vida, e nele eu sou muito mais do que vencedor. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre a sua família.